Nós temos vivido dias em que coisas incríveis estão acontecendo na nossa nação. E eu vou dizer, como Zion Church, coisas incríveis estão acontecendo neste lugar, através da nossa igreja, coisas que eram, parece que sonhos. Nós falamos muito, há 2 semanas atrás, do Descend, e aí, a semana passada, o pastor Teófilo trouxe uma palavra sobre o que fazer depois que a gente chega lá, porque a gente veio há um tempo orando, clamando, se organizando para o Descend, e o Descend aconteceu. Quantos estavam no Descend aqui? Só que aquilo lá não era o fim, era um começo, né? Era um começo, e nós cremos nisso. E aí pastor Teófilo falou: o que a gente faz depois de uma grande batalha? E aí, se você quiser saber mais, você vai lá no YouTube, porque eu não vou falar, né? E é muito importante que a gente continue assimilando tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Então, hoje eu gostaria de continuar dizendo o que nós fazemos neste processo, porque não foi um evento, aquilo lá foi um início. Nós sempre falamos, é uma onda, essa onda está vindo, nós precisamos começar a preparar, ganhar força, ganhar fôlego, dar aquelas remadas. Sabe quando você está vindo aquela onda formando, e você vai remando, você fala, não quero perder essa onda, mas o que eu tenho que continuar fazendo? Porque tem gente que pensou que a onda já acabou, ficou na espuma. Não, ela está se formando ainda, tem muita coisa pela frente. E o que eu vejo, que Deus é um Deus de princípios, e como eu e você, então, o que nós temos que aprender, o que nós temos que fazer para continuar avançando nessa onda de avivamento sobre a nossa nação. Eu e você temos ainda um papel muito grande, porque, como nós dizemos, é apenas um começo. Se esse é o começo, o que eu tenho que fazer agora? Diga comigo, agora. É isso aí, agora. É muito importante que a gente tem muitas atividades, a gente tem muitas coisas para fazer, e o que Deus mais tem falado ao meu coração é que eu tenho muitas atividades, e eu estou tentando encaixar as coisas de Deus no meio das minhas atividades, mas Deus estava falando, na verdade, você tem que colocar as minhas coisas, andar no meu plano, andar no meu propósito, e tentar encaixar as suas atividades no meu plano. Então muitas vezes a gente fala, Deus, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? É porque a nossa mente ainda está muito presa às nossas atividades cotidianas. Eu também estou fazendo muitas coisas, eu vou compartilhar um pouco com vocês, mas o que Deus tem me falado e me ensinado, anda no meu propósito, anda no meu plano, e tenta encaixar os seus planos nos meus planos. Deus estava falando isso. Então, para ser mais prático, eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios 6. Efésios 6. Logo no início de Efésios 6, ele fala alguma coisa em relação a relacionamentos de pais com filhos, filhos com pais. Começa a falar de escravos e senhores, como a gente deve tratar uns aos outros, como que a gente deve tratar os empregados, se você é um patrão. Tem gente que não gosta de falar patrão, fala líder, fala gestor, fala chefe, mas como é essa relação, né, esse relacionamento, ou seja, ele já começa a falar das esferas da sociedade, mas mais para o final, lá no versículo 10, ele fala assim: e finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Repete comigo, ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Fala, feito tudo. E é muito importante, porque nós estamos numa constante jornada com Deus. Às vezes a gente acha que as nossas atividades, os nossos projetos micro, eles acabam, beleza, acabamos, glória a Deus, e a gente tem que celebrar, mas dá aquela sensação do tipo, acabou, e aí, vou fazer o que agora? Será que é de evento em evento? De culto em culto? De encontro a encontro? E o que eu quero dizer é não.
O que nós precisamos agora é continuar fazendo algumas coisas que fazem parte da nossa vida com Deus. Então, hoje eu gostaria de dizer sobre o ID. Nós estamos falando do Descende, que é um envio, e eu gostaria de compartilhar com vocês o ID de Deus, para que cada um de nós possa alcançar as esferas da sociedade. Por quê? Porque hoje, atualmente, eu estou trabalhando na igreja e eu presto serviço fora também. Mas ao longo de 25 anos, eu já trabalhei no mercado corporativo. Eu era CLT. Deus mudou a minha vida com relação a alguns assuntos, mas desde que eu trabalhava lá na empresa, eu fazia algo relevante no reino de Deus, mas hoje eu consegui alinhar a minha vida no propósito de Deus. Não é que eu estava pecando, mas quer dizer que existia algo melhor do que eu estava fazendo. E não significa que você vai ter que largar o seu trabalho, porque Deus te colocou lá no seu trabalho para ganhar pessoas lá no seu trabalho. Deus te colocou lá na sua faculdade, lá onde você mora, no seu bairro, para você ganhar as pessoas agora. Você não precisa agora pegar a mochila, alguns vão pegar a mochila e ir para as nações. Mas se todo mundo for para as nações, quem vai ganhar o seu bairro? Quem vai ganhar a sua família? Às vezes eu orava, a família da minha esposa tem algumas pessoas que não são cristãs, e a gente sempre falava: Deus, toca a vida daquele fulano, daquele ciclano que mora lá, que eles possam ouvir da tua palavra, que alguém alcance eles. Deus estava falando: alguém quem? Tipo você, né? Eu falava: sou eu. É você, sou eu que Deus quer usar, porque o exemplo está ali do lado, está ali. Então, quando a gente lê, depois de ter feito tudo, é uma batalha, talvez o Descende, o evento em si era um grande evento, terminou, mas ali não terminou a minha jornada, foi uma das fases da minha jornada, e eu continuo avançando. Mas para eu ser relevante na sociedade, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns princípios de como eu continuo sendo relevante para expandir o reino nas esferas da sociedade. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é um ponto bem simples que todo mundo já ouviu, que é oração e leitura da palavra. Você vai falar: pelo amor de Deus, feriado de carnaval, eu podia estar em casa sossegado, eu vim aqui esperando algo, e você vai falar de oração, de leitura da palavra. Eu quero fazer uma pergunta com vocês. Nós, como Zion Church, no início do ano nós começamos um plano anual de leitura da Bíblia. Quantos começaram o plano lá em janeiro? Quantos começaram o plano? Começaram o plano. Quantos continuam no plano? Eu não vou perguntar quantos perderam o plano, tá bom? Mas assim, quem perdeu o plano, por que eu vou falar isso, quem perdeu o plano? Antes do Descend, teve uma semana antes, teve o Descend School. Quantos participaram do Descend School? Era uma semana intensa, que era o dia inteiro de cultos, reuniões, e à noite era reunião de avivamento. E aí eu fui escalado para levar algumas pessoas para Campinas, alguns preletores. Então eu acordava cedo, ia no hotel, pegava os preletores e levava para Campinas. Aí saía de Campinas, voltava para São Paulo à tarde, à noite tinha a reunião de avivamento, lá na Bíblica da Paz. Aí terminava tarde pra caramba, no outro dia acordava cedo e pegava o preletor. E eu estava assim, encantado. Em que sentido? Porque eu tinha me disponibilizado para pegar um preletor só num dia. Aí aconteceu algumas coisas lá na minha família, aí eu tive que ir para Campinas, e alguém falou: pô, você vai para Campinas, você não pode levar uma pessoa lá para mim? Eu falei: aposto, quem que você quer que eu leve? Você leva o Jean-Luc. Eu falei: é só o Jean-Luc? E foi um tempo impressionante, eu fui lá, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, conversando, e a gente falando de algumas coisas. Aí no outro dia, eu levei o Brian Brandt, falei: que legal, vou levar o Brian Brandt. Aí na volta trouxe o Brian Brandt e trouxe o Luciano Subirá. E no outro dia eu fui levar o Will Hart, e ele sempre falava: não, obrigado aqui, você está me levando. Eu falava: obrigado não, vocês vão orar por mim ainda. Aí no meio da estrada eu ligava o meu áudio, o gravador, falava: começa a orar, eu estou dirigindo aqui, só não tomar um chaba enquanto dirige. Mas, então eu estava encantado com tudo aquilo ali, porque é bom, é ou não é? Mas e a leitura da Bíblia, ficou para onde? Porque eu dormia tarde, acordava cedo, dormia tarde, acordava cedo, dormia tarde, acordava cedo. Um dia Deus falou assim: vai parar que horas para ler a palavra? Eu falei: já deu ruim já.
Porque não é fácil a gente se encantar com algumas coisas. A gente tem eventos, a gente tem grandes homens de Deus, e eu não estou falando para ninguém desprezar isso, isso é importantíssimo. Se puder, cola mesmo, fica junto, né? Eu falei, poxa, eu tinha programado faltar não, como eu presto serviço, eu falei, né? Então eu falei, vou trabalhar um dia aqui, um dia lá, para deixar minha semana livre, para poder me dedicar ao The Sunday School, e no fim deu mais certo do que eu estava imaginando. Mas a leitura da palavra foi ficando para trás, e terminou o descendo. No domingo nós fomos lá no Unimed Hall. O primeiro preletor quem era? Michael Culianos, né? E o que ele falou para a gente? Ele falou, gente, ontem foi incrível o descendo e tal, o avivamento está aqui, ele falou, mas eu quero falar para vocês um alerta. O que a gente faz depois de um grande evento de ontem? Aí o que ele falou? A gente ora e a gente lê a Bíblia. A gente ora e a gente lê a Bíblia. Jesus, que era Jesus, ele orava. Eu peguei lá em Mateus, um dos capítulos só, Mateus 14. Você vê que João Batista tinha morrido, decapitaram João Batista. Imagina, Jesus gostava de João Batista? Gostava, decapitaram João, aí enterraram o corpo e fala assim, os discípulos foram avisar Jesus. Você acha que Jesus ficou abatido? Claro que ficou, era um amigo dele, foi decapitado. E fala que Jesus, então, ele se retira para orar. Jesus, em todas as situações difíceis da vida dele, ele foi orar, porque a palavra fala que ele era 100% homem quando ele esteve aqui na terra. Mesmo sendo filho de Deus, 100% filho de Deus, ele era 100% homem. E diz que ele foi orar lá em Mateus, e aí 14, e fala, ele foi orar, retirou-se, foi para um barco e foi orar, foi para o deserto. Aí logo em seguida, você corre os versículos, ele já foi curar a multidão, ele desceu, já foi curar a multidão. E aí logo em seguida teve a multiplicação dos pães, é tudo coisa fácil, né? Ele cura todo mundo, depois ele multiplica aquele monte de pão, aquela história toda. Acabou a multiplicação dos pães, o que ele foi fazer? Foi orar. Ele foi orar, retirou-se para orar. Aí deixou os discípulos lá no barco, aí aquele negócio, andou sobre as águas, que é fácil também, está tudo fácil aqui, né? Acalmou a tempestade, né? Andou sobre as águas, né? E depois chegou lá em Genezaré, e curou todos os doentes de novo, saiu para orar. Então você vê que a própria vida de Jesus, ele executa grandes coisas, vai orar, executa grandes coisas, vai orar, executa grandes coisas, vai orar. Se Jesus fazia isso, quanto mais eu e você, nós precisamos orar, vida de oração. Então, assim, a gente vê que a gente vai se recarregando. Talvez você veio hoje aqui para se recarregar, mas você não precisa vir aqui para se recarregar, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você pode ir lá no seu quarto, na sua cama, hoje à noite, você ajoelha ou senta, faz qualquer coisa, fica em pé, porque não é a posição, é o coração, e você começa a orar ao Senhor, Senhor, eu quero me entregar aqui. 15 minutinhos você ora em conhecimento, que é orar em português, 15 minutinhos você ora em línguas, você se derrama na presença de Deus, você está se recarregando. Jesus se recarregava. Eu falo, às vezes a gente vê a bateria do celular, não vai acabando assim, vai dando aquela aflição. Aí a gente começa, cadê o carregador? Gente, alguém tem carregador? Tomada, alguém tem tomada? Não é verdade? Se cada vez que você procurar uma tomada para o seu celular, para carregar o celular, você parar também para carregar o seu interior, vai começar a bateria tua interior, vai começar sempre a ficar cheia, carregada. Lembra disso, toda vez que você olhar para o seu celular, você falar, está acabando a bateria. Pensa, e a minha bateria espiritual? Será que ela está acabando também? Será que não é hora que eu tenho que parar um pouco aqui e orar? Será que eu não tenho que parar um pouco aqui e ler a palavra? Me encher da tua presença, do teu amor, de ousadia. Por quê? Porque logo em seguida vai surgir uma situação onde você estiver. Lá na sua casa, no seu vizinho, na rua, no ônibus, no metrô, no trabalho, vai surgir uma situação. Você precisa estar carregado. Não adianta a hora que você for orar, tá aquela barrinha, a última barrinha vermelha assim. Você fala, vai dar ruim. Vai precisar de mais bateria do que eu preciso. Ande carregado da presença do Senhor, em oração. É muito importante, sabe? E outra coisa, a gente está acostumado muito a terceirizar as coisas. Hoje é tudo terceirização, né? Aí tem, lógico, eu não vou falar que é errado, porque você tem que limpar a casa. Vai uma moça lá, uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, o resto a gente faz, mas vai uma pessoa lá. Precisa cozinhar, não sei cozinhar, vai lá, compra um negócio pronto, meio pronto, quase pronto, não sei. Tá com pressa lá, não secou a roupa, tá cheirando ruim, tá cheirando chuva, que faz, manda na lavanderia lá seca, não sei o que. Então a gente vai terceirizando algumas coisas, serviços, né? Eu lembro que eu viajava bastante, minha esposa, eu chegava de viagem, minha esposa falava, comprei
uma prateleira. Eu falo, como você comprar a prateleira, já compra o cara que vai instalar também, porque eu chego aqui, eu não quero ficar instalando isso aqui. É um trato que a gente fez, não é verdade? Eu viajava muito a trabalho, eu chegava à noite cansado, né? Antes do oi, eu olhava assim, já via as prateleiras, já via coisas, eu falava, meu Deus do céu, né? Aí Deus criou um cara lá, uma empresa, né? Uma empresa que chama marido de aluguel. E o cara vai conserta a pia, conserta não sei o quê, mas a gente terceiriza. E às vezes a gente está terceirizando a nossa leitura da palavra. Por quê? Porque a gente não quer ler a palavra, é mais fácil vir aqui e ouvir alguém falar. Vai lá no YouTube, ouve uma palavra, alguém falando. Deus pode falar com você? Pode falar, mas o melhor é Ele falar face a face com você. Você saber, essa é a voz de Deus, essa não é a voz de Deus. Ele está disponível. Não terceiriza a leitura da palavra. E a oração? A oração é a mesma coisa. Quantas vezes a gente está passando uma dificuldade e fala, deixa eu ligar lá para o irmão. Não está errado você ligar para o irmão, não está errado você ligar para o líder, não está errado você vir aqui na frente e buscar oração, mas está errado se você só faz isso. Então às vezes a gente vai orar para alguém e fala, você já está orando por isso? Você já está jejuando por isso? Ora para mim porque eu preciso de uma resposta, tá? Às vezes eu falo assim para algumas pessoas, eu falo, olha, se Deus me der uma resposta, eu vou perguntar para você primeiro, qual é a resposta que Deus te deu? Deus não me falou nada, também não vou falar o que Deus falou para mim. Porque fica fácil no começo não, a gente até ajuda as pessoas. Outra vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei, tem gente que vem aqui, acha que isso aqui é tenda dos milagres, ora por mim, ora por quê? Qualquer coisa. Gente, isso aqui na frente não é qualquer coisa, você já está orando, você já está buscando um direcionamento, eu quero pedir uma confirmação daquilo que Deus está falando comigo, você vem aqui na frente. Agora não é ora qualquer coisa, não, a palavra era assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Nossa, vou trazer aquelas palavras, você vai ver Deus me usando, descascando o cara, né? Então, a gente precisa ser intencional. Jesus, ele conhecia as leis e os profetas, ele era a própria palavra, ele era o verbo que se fez carne, a palavra de Deus não fala isso? Ele era o verbo que se fez carne, mas mesmo assim, Jesus conhecia a palavra. Ele foi intencional muitas vezes. Quantas vezes a gente lê, e Jesus partiu para a cidade lá de Cafarnaum, para que se cumprisse aquilo que estava escrito pelo profeta Isaías, Ele era intencional, não era à toa. Pega o burrinho lá, vamos ver se dá certo a gente entrar em Jerusalém. Não, já estava escrito, ele vai entrar montado, estava escrito. Então, é importante que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é direção para as nossas vidas. Salmo 119, 105, o famoso 119, 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Às vezes a gente está passando uma situação difícil, a gente fala, Deus, ilumina o meu caminho, Deus, não me deixa tropeçar. Ele deve falar assim, é só você acender a lâmpada. Qual a lâmpada? A palavra, leia a Bíblia. A gente pede coisas para Deus que Ele já nos deu, não é? É só ler a Bíblia, está lá escrito. Por que precisa da lâmpada? Eu falei, a lâmpada ilumina, e a gente quando tropeça, ninguém tropeça na rocha, a gente tropeça nas pequenas pedras. São as pequenas coisas que vão nos afastando de Deus, são as pequenas coisas que vão nos atraindo, quando você vai ver, você já perdeu. É a pequena quina da porta, aquela quina que tem na porta, que você chuta com o dedinho. Outro dia eu estava arrumando a cama e eu não vi, esqueci que tinha um pezinho no meio da cama assim, aí eu fui assim, eu pisei, nossa, irmãos do céu, eu vi um clarão, não era da glória, dói, mas são as pequenas coisas que nos fazem tropeçar, não são as grandes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando você estiver lendo a Bíblia, a gente está lendo, né, nesse plano anual, deixa a Bíblia te ler, deixa a Bíblia te confrontar. Não fica lendo só porque você tem um plano anual para ler. Eu falo que às vezes eu sou distraído, eu estou lendo ali a Bíblia, aí eu estou lá, de repente eu estou pensando no meu trabalho, estou pensando aqui nas coisas que tem que fazer, os links que tem que multiplicar, as pessoas que eu tenho que conversar, e eu estou lendo a Bíblia, de repente eu chego lá no versículo 30, eu falo, o que eu estou pensando, o que eu li aqui? Li nada, o olho correu, mas a mente não entendeu nada, porque eu estava pensando em outra coisa. Aí eu volto, o Espírito Santo pergunta, entendeu? Eu falo, não, lógico que vou enganar, né? Não entendi nada.
então volta. Aí fala, meu Deus, vou ter que voltar tudo de novo, já estou com pressa. Esse é o problema, está com pressa, está com a cabeça em outro lugar. Então o que está faltando? Oração e leitura da palavra com qualidade. Com qualidade. Se a gente não tiver tempo, e outra, não tem, é dia 24 horas mesmo, então a gente vai ter que acordar mais cedo. Sinto te informar, tem que acordar mais cedo, para ter tempo de qualidade. Não é de manhã, se você funciona melhor à tarde, à noite, não sei, mas funciona. Nós precisamos ler a palavra, deixar a Bíblia nos ler. Hebreus 14, 12 diz, a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, tem corte dos 2 lados, divide a alma e o espírito. Então quando você está lendo a palavra, você não engana ninguém, é você mesmo. Será que isso aqui é para alimentar a minha alma ou o meu espírito? Porque a palavra confronta, não é verdade? Então quantas vezes eu estou lendo a palavra, eu falo, Tito, cabeção, não aprendeu ainda, vai lá, está escrito aqui, está escrito aqui. Você está fazendo de acordo com a palavra? Eu falo, não. A palavra precisa nos confrontar, né? Então, é muito importante, porque também ela julga pensamentos e intenções. Gente, quando fala de intenções, não dá para enganar, porque a gente sabe quais são as nossas segundas, terceiras intenções. A palavra de Deus nos confronta. Então, só o fato de você ler a palavra todo dia, meditar na palavra, orar, você está sendo alimentado, capacitado, carregado na sua bateria espiritual, para que na hora que precisar usar, tua bateria está cheinha. Aí você vai, palavras, você ajuda, você ora, você faz de tudo, porque você está carregado, ok? Olha só que interessante. Então, primeiro ponto, oração e leitura da palavra. Jesus, olha só que interessante, às vezes a gente acha que Jesus, só porque ele era filho de Deus, ele era super homem, alguma coisa assim, né? Um herói, porque hoje é muito assim, a gente vê esses heróis, aperta o botão, cara, né? Bota o capacete, pega o martelo, bate o martelo do Thor, né? Bota o capacete, é a coroa, é o chicote da Mulher Maravilha, né? Então a gente acha que é tudo apertou o botão, e às vezes a gente acha que nossa vida vai ser assim. Hoje vai ter aquele pregador, ele vai dar um chaba, a gente já fica tudo, né? Eu acho que é um botão, ficou super herói, super santo, super crente. Não existe isso, né? Jesus com 12 anos de idade fala que ele estava no templo, e algumas pessoas falam, não, ele estava ensinando. Se você ler direito lá em Lucas, que está escrito, ele não estava ensinando, ele estava ouvindo e fazendo perguntas, e as pessoas se admiravam com o nível de perguntas que ele estava fazendo. Ou seja, Jesus estava no processo de aprendizado. A gente mal está novo na fé, já está querendo ensinar os outros. O que nós precisamos então? Ouvir, fazer perguntas para aprender, porque o próprio Jesus, ele conhecia a palavra e discorria dos assuntos assim, ouvindo e aprendendo. Então o que nós precisamos fazer? Orar e ler a palavra, ok? Ponto 2, capacitação. Então o que a gente precisa fazer para ir para as esferas? Nós precisamos ser capacitados. E aí eu quero deixar bem claro algumas coisas, alguns jargões crentes, que a gente fala assim: Deus não escolhe os capacitados, mas mentira. Onde já se viu, cara? Isso aí é desculpa de crente vagabundo. Fica lá sentado, Deus me escolheu, Ele vai me capacitar, e você fica sentado. Cadê a capacitação? Vem do alto, glória a Deus, aleluia. Gente, a capacitação vem de Deus, isso é uma verdade. Deus usou muitas pessoas que não eram, verdade, mas houve um processo de aprendizado, houve uma dificuldade, houve uma perseguição, houve prisões, houve de tudo. A gente só ouve a coisa boa: Deus vai me usar porque eu não sou capacitado. Você não é capacitado? Você sabe que não é capacitado? Vai estudar, vai aprender, vai atrás. Por quê? Porque com a tua capacitação natural, Deus vem com o sobrenatural, né? Outra coisa é, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
Já ouviu isso aí? Né? Tem esse adesivo, né? Tá, então por que você está nesse perrengue aí se você é filho do dono do mundo? Mas você não é filho do dono do mundo? Quem é filho do dono do mundo aqui? Ninguém, estou todo com medo de levantar a mão já. Jesus é dono do mundo? Sim. Eu sou filho de Deus? Eu sou. Então por que a gente não está alcançando coisas? Porque a gente tem mente de órfão. Ele já deu tudo, mas a gente não sabe como é que faz para usar. E como que faz para usar? Está na palavra, mas a gente não lê. Está aqui, ó, poder, autoridade, sabedoria, domínio, está tudo aqui, ó. E a gente está esperando. Precisa se capacitar para usar. Então é importante que na capacitação tem algo natural e tem algo sobrenatural. Olha que interessante, Mateus 25, parábola dos talentos. O que tinha 2 talentos fez quanto? Recebeu quanto? Multiplicou quanto? Quem tinha 2? 4. 2 multiplicou 2, ficou com 4. Certo? O que tinha 5? Errou. 11. Porque ele multiplicou mais 5, ficou 10. Mas quando aquele que tinha 1 falou, eu não multipliquei nada, o que ele falou? Então pega esse 1, dá para quem? Para quem multiplicou 5. Ficou com 11. Porque quem multiplicou 5 certamente trabalhou mais com aquele que multiplicou 2. Mas ali, quando a parábola dos talentos começa, fala, distribuiu os talentos de cada um segundo a sua capacidade. Você tem uma capacidade, eu tenho outra, cada um tem outro. Para de se comparar com os outros. É que às vezes a gente se compara com quem tem um monte de talento, a gente fala, eu não tenho nada. Aí você faz igual 1, enterra. Faz pelo menos o que teve 2. Multiplica mais 2, fica com 4. Mas eu quero pegar tudo que está na minha mão, fazer de tudo, porque de repente eu receber 5, eu vou multiplicar 5, vai dar mais trabalho, mas vou receber mais um de lambuja, de alguém que não está multiplicando aí. É o que está escrito aqui, não é verdade? Então, faça de tudo. Eu falei que eu trabalho aqui, ajudo na igreja e também trabalho fora, eu presto serviço. Aí uma vez começou, eu falei, o que aumentar mais, eu me foco mais, e o que diminuir, eu elimino. Aí, como eu estava na igreja ajudando a parte dos links, da escola de liderança, um monte de coisa, eu falei, está aumentando, graças a Deus que está aumentando, certo, Zion Church? Está aumentando o nosso trabalho, certo? Glórias a Deus, porque esse é resultado de uma oração que a gente fez há muito tempo atrás. Senhor, envia as pessoas, envia, que nós sejamos relevantes. Agora chegou a nossa vez. Junto com a influência e com a relevância, veio um monte de serviço. Glórias a Deus pelo trabalho. E eu estava falando, glória a Deus. Falei, talvez o outro trabalho que eu presto serviço lá vai diminuir então. Começou a aumentar mais ainda. Eu falava, meu Deus, e agora? E eu tinha falado assim no sábado com minha esposa, eu falei, eu preciso largar alguma coisa. E vim para o culto domingo. Aí o pastor Teófilo falou aqui no domingo, tinha terminado a mensagem dele já, num domingo, ele falou assim, eu sinto para alguém aqui, que o que você está fazendo é muita coisa, você está se sentindo assim, que você está deficiente nas suas entregas, mas é o seguinte, se Deus abriu a porta, entra em todas as portas que Deus está abrindo para você, porque você vai ser influência, e na sua deficiência, Deus vai ser a sua suficiência, Ele vai ser suficiente, isso vale para vocês também. Deus está abrindo um monte de porta, entra em todas as portas, porque de repente está ficando pesado, mas são os talentos, e se tiver 5 talentos, multiplica os 5 talentos, porque você vai receber outros talentos de graça, que você nem trabalhou, mas Deus vai dar, porque você está se dedicando, é a capacitação natural. Abre comigo em Êxodo 31, Êxodo 31, Deus estava capacitando algumas pessoas para a construção do tabernáculo. E Êxodo 31 diz assim, versículo 1, então o Senhor disse a Moisés, eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, pedras, esculpir pedras, entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal.
Além disso, designei também a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhe ordenei. Se Deus te pediu para fazer algo e você está ali se dedicando, Ele vai te capacitar. E outra, ainda mais, Ele vai capacitar pessoas ao seu redor para que te ajudem a cumprir tudo aquilo que Ele tem para você e através de você. Ele vai capacitar. Essa é uma capacitação sobrenatural. Sobrenatural. Mas olha só que interessante, mais para frente, pula para Êxodo 36, versículo 2. Êxodo 36, 2 diz assim: então Moisés chamou Bezaleel e a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade, e olha só que interessante, e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Gente, muitas vezes Deus já nos deu capacidade, mas a gente não está disposto a realizar a obra. Deus deu capacidade, a gente está lá, não sei, é difícil demais, acho que não vai dar conta, acho que eu não vou conseguir, você não está disposto. Ou então, você está disposto, que é vontade, mas não está disponível, que quer dizer tempo, recursos. Tem muita gente que fala assim: Tito, conta comigo, o que você precisar, conta comigo, eu estou disposto a fazer, tal. Aí quando precisa se liga, e aí, dá para fazer? Então não dá, cara, porque à noite eu tenho coisa, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, blá, blá. E não tem nada errado com isso para algumas pessoas, porque às vezes não é o momento de você assumir aquilo, porque talvez você está correndo com outras coisas que também precisam ser feitas. Por exemplo, se você está fazendo faculdade à noite, não tem como você ficar faltando faculdade para assumir coisas da igreja. Talvez você vai conseguir fazer sábado, domingo, outros horários de dia, não sei se você trabalha, vocês estão entendendo? Então não dá para assumir tudo. Agora, tem gente que nem começa a fazer, porque fala, não, é difícil, não está disposto, não está disponível. Então, aqui é um claro exemplo, Deus capacitou, mas nós precisamos fazer. Deus já colocou muitas coisas em você, você tem dons, você tem talentos, cada um de nós foi criado com naturezas diferentes, que temos muitas habilidades, cada um aqui tem habilidade, mas nós precisamos estar dispostos a fazer isso, e nos colocar cada vez mais na presença de Deus, dizendo, Senhor, usa-me, eu quero fazer, estou capacitado para isso. O Senhor tem dado capacidade. Quantas vezes eu estava fazendo um monte de coisa, às vezes no trabalho eu falo, meu Deus, me ajuda, que eu estava falando, que eu estava lendo a Bíblia, pensando nos e-mails, tal. Tem hora que Deus fala, vai orar, para 5, 10 minutos para orar, se carrega da presença de Deus, porque com isso vem sabedoria, vem paz, Deus tira toda a ansiedade, e aí você começa a fazer, você fala, uau, o dia está rendendo. Não tem dia que começa a render, mas o oposto tem também. Não tem dia que você chega em casa e fala, eu fiz um monte de coisa, parece que não fiz nada. É a presença de Deus que está fazendo a diferença. O que faz a diferença para você alcançar os níveis da sociedade, as esferas da sociedade, não é a sua capacidade, não é a minha comunicação, a minha eloquência, tudo que eu falo de sabedoria, não é. O que faz a diferença é a presença de Deus. Não adianta você falar, não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não adianta, porque o que faz a diferença entre as pessoas que não conhecem Jesus e aqueles que vão conhecer a Jesus, que conhecem Jesus, é o amor de Deus. O amor de Deus que eu carrego, que você carrega, é isso que vai tocar e fazer diferença na vida das pessoas. Capacitação. E uma coisa interessante quando a gente fala de capacitação natural, cuidado com alguns talentos naturais. Eu falei que é um testemunho isso aqui, né? Um testemunho triste, né? Um testemunho, né? Eu quando tinha 11, 12 anos de idade, uma pessoa veio orar comigo e falou assim, Deus está derramando sobre você o dom de tocar instrumento. Eu com 10, 11 anos falei, é hoje, amanhã, na hora que eu acordar, eu vou sentar no piano, Beethoven, que me segure. Não é verdade? Porque Deus deu, Deus não deu. Deus dá dom, Deus derrama sabedoria, Deus dá tudo. E eu recebi. Só que no outro dia eu sentei no piano, não dava nada. Eu falava, Deus, cadê? Aí eu tinha um primo que tocava
piano, teclado, eu vi ele tocando assim, eu encantei, eu falei, eu vou também entrar na aula. E eu entrei na aula, comecei a aprender, comecei a ter aula. Só que à medida que eu ia tendo aula, porque assim, você entra nessas aulas, né, de teclado, o cara ensina um acorde, aí um mês depois você ensina outro. Aí um mês, sabe aquele negócio que não termina nunca, é igual aquelas aulas de inglês, que não acaba nunca, sabe? Não aprende nada. E aí eu falava assim, Deus, que hora que vem o dom, o talento, o chamado e tal. De repente deu um start assim, eu comecei a aprender assim, por que é primeira, terceira e quinta do acorde? Mas espera aí, se eu trocar isso aqui, aí eu comecei a mudar as escalas, comecei a fazer os bemóis, os sustenidos, comecei a ver os acordes, falei, eu aprendi tudo, estou aprendendo tudo, e aí com isso eu comecei a escutar música, eu tirava a música sozinho, e era de Deus, mas qual foi o meu grande erro? Eu comecei a me gabar no meu talento natural, e geralmente quem recebe um talento natural do próprio Deus, fica vagabundo, porque fala, eu sei tocar e nunca estudei, nunca fiz uma aula e sei tocar, vagabundo. Por quê? Porque se receber o talento de Deus e fosse estudar, você ia ser um grande líder, um grande instrumento nas mãos de Deus, mas como a gente ficou só naquele negócio, eu recebi de Deus e não foi fazer o natural, deu ruim. Deus é o sol da justiça, não é? Fala na palavra, Deus é o sol da justiça. Quando você vai para a praia, o sol brilha só para você ou brilha para o ímpio também? Só você está lá na cadeira, aquele solzão, o ímpio está uma chuva, aquele raio assim, né? Igual da família Adams. Não, o sol brilha para todo mundo. Deus é o sol da justiça. Vai prestar vestibular, medicina. Quem que passa lá? Todo mundo na medicina. É só crente que passa? Não. Por que não é só crente que passa? O que essas pessoas fizeram que elas passaram? Estudaram. Então o que a gente tem que fazer? Estudar. Eu vou orar, mas vou estudar. Eu nunca me esqueço um dia, eu tocava na igreja e tinha bastante ensaio, e eu estava na época de fazer cursinho, então eu fazia cursinho, e já não tinha passado 2 vezes no cursinho, queria engenharia, e estava no 2º ano de cursinho. Um dia o pastor do louvor ligou lá em casa, queria me chamar para o ensaio. Na infelicidade dele, meu pai atendeu. Meu pai era um cara, né? Meu pai atendeu, oi pastor, tudo bem e tal. Daí ele falou assim, eu queria falar com o Tito, por quê? Tem ensaio? Então, ele não vai hoje no ensaio. Eu falei, como não vai no ensaio? Eu quero ir no ensaio. Daí ele falou assim, inclusive é o seguinte pastor, se você for pagar o cursinho dele, ele pode ir no ensaio dele, mas se eu continuar pagando esse cursinho, ele não vai mais precisar de ensaio não, porque ele precisa passar na faculdade esse ano. Acabou com a graça. Aí meu pai falou assim, você vai para o ensaio domingo é o dia que você tem que dedicar a Deus lá, não sei o quê. No outro dia você estuda, você trabalha, e você se dedica nesse cursinho, porque você precisa estudar, você precisa passar na faculdade, porque a vida segue, e Deus vai te usar lá. Simples, claro e objetivo. Então vocês estão entendendo que tem que estudar? Tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. E às vezes a gente está sentado esperando a capacitação. Então essa é mais uma, capacitação natural e capacitação espiritual. As duas coisas estão certas, mas eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso, mesmo que você vai botar a mochila nas costas e ir para as nações. Começou a falar inglês? Começou a falar a língua lá desse país que você vai? Começa. Vai estudar a cultura do povo, a história do povo. O que aconteceu com aquele povo? Por que sofreu tanto? O que aconteceu? Porque você vai chegar lá, além de falar tudo que você tem que falar na língua deles, você precisa de repente orar, quebrar cadeias, maldições hereditárias. Você nem sabe o que aconteceu com eles lá. Você vai quebrar o quê? Você vai se quebrar lá, entendeu? Então tem que estudar, né? E é isso que a gente precisa continuar fazendo depois do Descende. Então depois do Descende, você tem que ser o melhor aluno da sua faculdade. Depois do Descende, você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa. Isso é manifestação do reino de Deus. E aí nós vamos então para o terceiro ponto prático, que é demonstrando os valores de Deus no reino. Veja só, é um testemunho muito importante, porque quando a gente está lá em Efésios 6 falando permanecei firmes depois de terem feito tudo, falando da armadura de Cristo, agora a gente volta para estudar um pouco melhor a armadura. Então ele fala ali, o cinturão da verdade. Cinturão da verdade, o que significa isso? Eu e você precisamos ser a verdade, ponto.
Você está lá no seu trabalho, acabou aquele negócio, parece que, né, veja bem, me falaram, mais ou menos, gente, para com isso. Eu liderava pessoas, eu era gerente corporativo, eu detestava, a gente tinha reunião lá para discutir algumas coisas, não, estamos fazendo, estamos vendo, estamos discutindo, eu falava, pessoal, para de gerúndio, eu não quero saber do gerúndio, o que está fazendo, eu quero saber o que você já fez, que estágio que está, você pode não ter acabado, mas o que você já fez, me fala o que você concluiu. Eu falei, e outra, antes de você responder, me fala certo, porque eu vou querer ver. Americano, eu trabalhei muito com americano, eles são legais pra caramba, e quando eles perguntam, você terminou? Você está fazendo? E a gente brasileiro estamos fazendo, nem começou às vezes, né? Estamos fazendo, né? Mas o americano, ele quer saber em que ponto que você está, para ver se ele pode te ajudar, é a mentalidade deles. Então desde cedo eu aprendi, porque meu chefe falava, você já está começando? Você já começou? Que ponto que você está? Eu falava, eu estou no ponto tal. Ele falou, tá, me manda para eu ver o que você já fez, para ver se está certo, e se eu posso te ajudar. Agora, você imagina se eu não tivesse nem começado. Uma vez meu chefe era corporativo, ele veio aqui e falou, por que vocês brasileiros, eu marco reunião, 9 horas, sei lá, da manhã, 9 horas os caras começam a sair da mesa, cara, eu fico bravo, 9 horas é para começar a reunião, e sabe o que é pior? Daqui eu estou vendo o cara lá, e ele falou, estou indo, ele não está indo, ele está parado. É uma cultura, só que não é cultura, não é pontualidade britânica, não sei o que era lá, é pontualidade do reino, porque eu sou a verdade. Então você chegou atrasado no seu trabalho, o seu chefe perguntar, chegou atrasado, o que aconteceu? Você fala, acordei tarde. Para de inventar que é o trânsito, porque trânsito em São Paulo todo dia tem. Você sabe que tem trânsito, acorda mais cedo, você sabe que você pode perder o ônibus, você sabe que o Uber não vai passar, você sabe que está chovendo, você sabe um monte de coisa, ou não sabe? Caiu de repente aqui, estou aqui. Lógico que sabe. O problema é que nós não somos a verdade. É importante que a gente seja o cinturão da verdade, couraça da justiça. Seja justo, seja honesto. Às vezes eu pergunto assim, as pessoas começam a trabalhar, começam a reclamar do salário, eu ganho pouco, eu ganho pouco, começa a ficar lá. Eu faço reunião com as pessoas e falo assim, quando você foi contratado, deixa eu falar uma coisa aqui, quando você foi contratado, você ficou feliz? Pensa você, uma pergunta para você, se você trabalha, quando você foi contratado, você ficou feliz? Lógico que ficou feliz, você deve ter um testemunho lá na igreja, irmãos, eu fui contratado, glória a Deus, e foi falado quando você ia ganhar, foi ou não foi? Foi falado, e você está lá trabalhando, feliz da vida, agradecendo a Deus. O problema é a hora que chega um novo contratado, que você vai ter que agora ensinar ele, e ele ganha até mais que você, aí começa a dar ruim. Ou a mesma coisa que você, ele ganha. Aí você vai lá, chefe, eu estou ensinando ele, eu já posso até ser líder dele, e nós estamos ganhando a mesma coisa, e começa, aquela ladainha, começa, mas isso aqui é igual a parábola dos trabalhadores, lembra? Um chegou de manhã, foi cedinho, aí depois outro falou, você vai ganhar isso aqui, outro chegou às 9, outro meio-dia, outro chegou 3 horas da tarde, outro chegou às 5, chegou na hora de pagar, todo mundo recebeu a mesma coisa. E aí a turma, para variar, né, lá naquela época começou a reclamar, eu sei que vocês não fazem isso porque vocês são crentes, entendeu? Mas eles lá começaram a reclamar, e lá naquela parábola já dizia, eu não estou pagando conforme foi combinado, por que vocês estão tristes? Eu estou combinando o que foi combinado. Então gente, para de reclamar, ninguém gosta de gente que reclama. Eu não estou dizendo que você tem que ir atrás dos seus ideais, mas justifique o porquê, mostre trabalho. É lá que você tem que brilhar a tua luz. Você não está lá para ganhar salário, você está lá para ganhar as pessoas. É colocar as pessoas nas atividades de Deus. Lembra? Coloca as tuas atividades no propósito que Deus te chamou. Deus te chamou para estar lá numa faculdade, para ganhar as pessoas que estão ao seu redor. De lambuja ele vai até dar um diploma para você, mas você não está lá por causa de diploma, você está lá por causa das pessoas. Você está no seu trabalho, eu falei disso outra vez, você está no seu trabalho para ganhar as pessoas. De lambuja, no final do mês, Deus até vai te pagar, mas você não está lá atrás do salário, você está atrás das pessoas. Quantos me entendem? Isso é manifestar o reino de Deus. Manifestar o reino de Deus. Terceiro, levar o calçado do evangelho da paz. Gente, você é uma pessoa que leva paz no seu trabalho? Lá em Provérbios fala, a fala
mansa, calma, ela traz calmaria na tempestade. Está todo mundo berrando, pega lá, não sei o que, não fui eu. Aí você fala, gente, calma, vamos lá, vamos com calma. Você fala mais. Claro que eu não vou ficar falando aqui, vocês vão dormir, né? Mas você vê como você vai trazendo calma. É isso. A fala mais mansa, ela traz calma, traz paz para o lugar. Se está todo mundo berrando, você começar a berrar também. Para aí, pessoal, para, pessoal, que eu vou falar. Você está trazendo mais bagunça. Não é verdade? Eu estava falando, minha esposa, ela está trabalhando num lugar também, e para esse serviço alguns dias, e ela comentou comigo, eu chego lá, o pessoal fala assim, nossa, quando você chega aqui, parece que acontece uma paz incrível nesse lugar. Quando você não está, é só bucha. Eu sei porque ela fica no telefone resolvendo os pepinos lá, né? Mas ela fala, quando eu chego lá, as pessoas falam, nossa, há paz nesse lugar. Quando você chega, a paz chega com você lá no seu lugar de trabalho, na escola? Quando você falta, as pessoas, elas sentem falta da paz que você carrega? Ou elas dão graças a Deus que você faltou? Nossa, ainda bem que aquele crente não veio, meu Deus do céu. Fica só falando misericórdia, está amarrado. Você não pode ser esquisito, gente, porque isso não atrai as pessoas. É verdade, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava, um amigo de trabalho, e ele começou a comentar de um assunto lá, eu falei, eu queria orar por você, posso orar por você? Ele falou, pode? Eu falei, você acredita que Jesus pode mudar essa situação? Eu vou orar por você. E a gente estava sentado na mesa ali, né, do restaurante, e eu falei, de olho aberto mesmo, eu falei, Deus abençoa aqui o fulano, essa situação que ele acabou de contar para mim aqui, fazendo de conta que eu estava falando para o prato, né, para o copo ali, que ele está passando, que realmente passe agora. Eu declaro paz em nome de Jesus. Eu estava assim olhando para as pessoas, eu não vou agarrar o cara, Senhor Jesus, abençoa o cara. Os caras do restaurante já vão achar ruim, já 2 caras abraçados, já vai começar a dar ruim o negócio já. Vocês entendem? Cara, é olho aberto, normal, é assim que você expande o reino. Outro dia um irmão da igreja já estava falando, foi fazer uma avaliação de desempenho, ele falou assim, lá no meu trabalho, meu chefe está achando ruim que eu estou com fone de ouvido. Eu falei, graças a Deus que ele só está achando ruim isso, ele tinha tanta coisa para falar do seu desempenho, quer dizer que você trabalha bem, você é um bom funcionário, mas quer dizer que ele quer a participação sua no meio das pessoas aqui, ele não quer uma pessoa que fique isolada no seu cantinho. Aí já fica a dica para você também que trabalha com fone de ouvido, tá bom? Que nós líderes detestamos pessoas que são isoladas, a gente gosta de pessoas que se relacionam. E outra, como que Deus vai te usar? Você está com fone de ouvido, tomando chaba lá com aquelas músicas do louvor, no meio do trabalho, e o cara do lado ali reclamando, estou com dor de cabeça, minha vida está um inferno, mas você não está nem ouvindo. Tire esse fone de ouvido, e fica atento, você está lá trabalhando, fazendo o que você tem que fazer. A hora que você ouvir, é o famoso no departamento, né? Nossa, hoje amanheci com uma dor de cabeça, opa, é hoje. Quem quer? Quem está com dor de cabeça? É você, beleza, marca só o cara. Não vai sair agora, pessoal, vamos agora todo mundo fechar o olho aqui nesse departamento aqui. Não é isso aí não. Na hora do almoço, ou no canto do café, você fala, cara, vai tomar uma água no café, cara. Você está com dor de cabeça, chega aí, vamos tomar um café lá. Vamos tomar uma água, convida ele, vai lá no café, você fala, cara, você está com dor de cabeça. Você acredita que Jesus pode te curar agora, antes de você tomar essa água, esse café? Cara, eu creio, você acredita? Cara, vamos orar aqui, de olho aberto mesmo, não fecha o olho não, de olho aberto. Que se entra alguém aqui na sala vai dar ruim. No café, você ora que Jesus, em nome de Jesus, sobre ele aqui, esse meu camarada aqui, meu chegado, tira toda a dor de cabeça dele agora, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Espírito Santo de Deus, toca aqui agora, vai tomando café aí, vai tomando. Vocês estão vendo que vocês dão risada, porque isso não é comum? Porque a gente tem outra ideia de que quer manifestar o reino de Deus, não é verdade? É tão natural. É que a gente é tão crentez aqui dentro, que a gente não sabe o que faz lá fora. Isso é manifestar a paz. Segue a lista. Escudo da fé. Gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Eu espero um monte de coisa lá no meu trabalho para dar certo. Nem tudo está dando certo. Eu faço a minha parte natural, eu oro. Quantas vezes em reunião de diretoria eu chegava cedo porque eu precisava apresentar. Eu sou engenheiro, eu trabalho com a área de meio ambiente, saúde e segurança. Toda vez que dava acidente grave ou fatalidade, infelizmente, eu já tive que lidar com fatalidade. Eu sei, morreu no dia seguinte,
aumenta a resiliência e prepara o ouvido, que você vai ouvir até. O pessoal começava a reunião, os Estados Unidos ligava, falava assim: Tito, por que você matou o camarada aí? Verdade. Os americanos falavam assim: Tito, por que você matou esse colaborador da nossa empresa? Começava assim a reunião. Eu já sabia que ia começar ruim. Você acha que eu ia ganhar um elogio? Não, nessas horas não tinha, né? Eu chegava cedo na empresa, preparava todo o relato de investigação, tudo que era aqui, que não era. Eu chegava cedo, preparava toda a sala, e eu ia, parecia que eu estava alinhando as cadeiras ali na mesa, sabe? Mas eu andava: Senhor, abençoa quem vai sentar aqui, Senhor, abençoa quem vai sentar. É igual a turma da intercessão aí, nessas cadeiras que vocês estão sentados aí, sabe? Eles vão orando. Eu passava na sala de diretoria: Senhor, abençoa aqui, abençoa aqui, abençoa aqui, acendendo a luz, fazia de conta que eu estava testando o projetor em nome de Jesus, acendendo, com a porta tudo aberta. Senhor, abençoa aqui, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Gente, tinha que abençoar, porque você sabia que o negócio é ruim, mas Deus me chamou para ser luz, Deus me chamou para levar paz, Deus me chamou para levar justiça, Deus me chamou para não ter acidente, porque Deus ama as famílias. Deus ama, porque família é um projeto de Deus. De vez em quando eu posto lá no meu Instagram, eu estou lá do lado dos portos, de silos, eu posto: Deus me chamou para fazer a diferença nesse lugar. Cada vez que eu capacito as pessoas aqui, algo está acontecendo nesse lugar. Não é porque eu sou bom profissional, porque eu sou um filho do rei. Eu manifesto o reino onde eu estou. Reunião de diretoria, eu falei, às vezes o presidente falava assim: esse mês não vai ter acidente. Eu falava: cara, você pode bater 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes quiser essa mesa aí, de madeira, tem que ser de madeira, não pode ser qualquer mesa. Bate 3 vezes na madeira. Ele falou assim: esse mês, se Deus quiser, não vai dar acidente. Eu falava: olha só, se uma pessoa que não quer que dê acidente aqui, é Deus, porque Deus nos criou perfeito, não é verdade? A dor, a mutilação, o acidente, a morte não vem de Deus. Isso é consequência do pecado. No plano original de Deus é só vida, a abundância, vida, alegre. É por causa do pecado que a gente está aqui. Agora, Deus não quer. Tem que ver se a gente aqui nessa mesa também não quer. O que nós vamos fazer para fazer diferente, para que a gente não tenha acidente aqui nesse lugar, para que a gente não tenha nenhum impacto ambiental aqui, nenhuma contaminação de rio, de nada, nenhum... Vocês entendem? Então eu falo, eu estou fazendo auditoria ali nos lugares, eu chego, o pessoal já sabe: ixi, chegou agora, né? Vamos fazer auditoria. Gente, eu sou verdadeiro. Eu pergunto para as pessoas: você tem esse procedimento disso? Às vezes a pessoa fala: é para ter. Eu falo: cara, é para ter? Lógico que é para ter, porque eu sei que é para ter, eu que estou implementando isso, é para ter. A pergunta não foi essa. Eu perguntei: você está cumprindo? Aí só que antes de falar eu falo: olha, cuidado com a sua resposta, porque se você falar que está cumprindo, eu vou querer ver as ações. Porque um problema é você não ter as ações, o problema maior é você estar mentindo. Então, por favor, fale a verdade. Assim começa a nossa reunião. É bem amistoso o negócio, né? É claro que eu chego brincando com a turma, eu dou risada, né? Eu falo: pessoal, na boa, eu vou perguntar um monte de coisa para vocês, porque tipo, em Deus eu confio, em vocês tudo vocês vão ter que me provar. É simples assim, tá bom? Então nós vamos começar a nossa auditoria, né? Eu sei que vocês vão falar: bem-vindo, as suas recomendações são muito bem-vindas, é mentira, né? A sua visita aqui é um prazer para nós, mentira, vocês estão doidos para ver a hora que eu for embora daqui, ninguém gosta de receber auditor, não é verdade? Então eu já vou falando para eles, porque eles já sabem que eu vou brincando, mas eu vou ser sério no meu trabalho. Eu levo com brincadeira, a gente vai lá dando risada, eu falo: tem isso aqui? Eu sempre falo: para, lembra, tem ou não tem? Só me fala, porque eu vou ver. Ou se tem, que estágio que está, se não completou, me mostra onde que está, porque eu vou tentar te ajudar. E assim a gente vai levando verdade, ensina as pessoas a serem justas. Tudo isso é o quê? É o reino de Deus. Reino de Deus. E aí, por último, nessa lista aqui, tem a questão de a gente manifestar através do amor. Gente, o amor, ele tem que prevalecer. 1 João 4, ele fala assim: aquele que ama é nascido de Deus, sabe? E se você diz que ama a Deus, a quem não vê, como é que você pode falar que ama a Deus a quem não vê, se você não consegue amar uma pessoa a quem você está vendo? Ou seja, você tem que amar a pessoa. Tem que amar a pessoa. Cada vez que você está lá com as pessoas, você é um instrumento da bondade de Deus, do amor de Deus. Você vai orar pelo enfermo. Eu estava falando do enfermo, ora pelo enfermo.
Eu tenho medo que talvez não vai curar. Problema não é seu, aí você vai curar ou não, é com Deus. O que ele tem que sentir ali é o amor. E eu vou dizer, não são todas as vezes que as pessoas são curadas, mas eu posso dizer, 100% das vezes, eles sentem o amor. Eles sentem o amor. Às vezes ele nem esquenta mais se está, nem lembra mais se está curado, se não está. Por quê? Porque ele foi amado. Ele foi amado. Recentemente, eu estava com uma pessoa e a gente estava falando de família, né? Lembra de ser intencional? Você tem que ser intencional. Se sentou com seus amigos agora, você vai ter que ser intencional. Começa a falar da família dele. E aí, você é casado, seus filhos, como é que vão seus filhos? Tudo bem? Meu, sempre no celular tem a foto da família, não tem? Dos filhos, tá? Você tem aquela foto bonita que você bota lá no Instagram, no Facebook, lá, aquela foto bonita de Natal que você tirou lá na família. Tá lá. E eu falo, essa aqui é minha família, meus filhos. Você também tem filho? Você tem não sei o quê? O cara fala, tenho filho aqui e tal, não sei o quê. Aí, naqueles ganchos, eu começo a falar assim, como é que você está instruindo os seus filhos? Como é que você está educando os seus filhos? Como é que você consegue ter padrões e valores? Porque hoje está difícil, né? Você já joga, está difícil pra caramba, né? Corrupção, um monte de coisa. Mesmo em casa, às vezes a gente pensa que está fazendo melhor, mas onde será que a gente tem princípios e valores? Onde que você busca valores? Então o cara fala, sei lá, né? Meu avô, não sei o quê, meu pai, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falo, olha, eu vou falar para você onde que eu busco valores. Sabe onde que eu busco valores? Na Bíblia. Eu leio a Bíblia. Você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Tem alguma Bíblia na sua casa? Cara, tem uma Bíblia na sua casa? Tem? Cara, começa a ler Provérbios, está cheio de ensinamento, valores, princípios. Aí você vai dando gancho, vai dando a linha que o peixe está comendo já, né? Aí eu falo, você está vendo isso aqui? Falou, então como é que você está fazendo isso lá com sua filha? Daí ele falou assim, sabe o que acontece? Vou te dizer mais, minha mulher, ela está educando mais minha filha do que eu. Eu falei, por quê? Não, isso aí, gente, aconteceu lá no Paraguai, no cantinho lá do Paraguai, um lugar remoto, eu conversando com uma pessoa da minha equipe lá. Ele falou, então, minha mulher, ela está se reunindo lá em casa, inclusive, com um pessoal lá da religião dela lá, e aí eles se reúnem toda semana lá. Eu falei, verdade, rapaz? O que eles fazem lá? Na reunião da igreja lá, eles estudam, eles fazem algumas coisas. E aí, então, minha filhinha está lá também, então ela também está dando estudo, está aconselhando, está orando, sei lá o que ela está fazendo lá com minha filha lá, tal, não sei o quê. Eu falo, que interessante, hein? Eu falei, sabe uma coisa? Vou falar uma coisa para você. Lá, eu sei bem o que sua mulher está fazendo, lá na sua casa. O cara já começou a olhar esquisito já, né? Eles estão se reunindo, é um negócio que chama célula, acho. Pequenos grupos, sei lá como é que ele fala, é célula, isso mesmo, esse nome é célula. Eu falei, então, sabe o que é? E eu sou responsável por todas as células da minha igreja. O cara, igreja, você? Célula? Eu falo, eu sou o responsável de todas as células, os links lá da minha igreja. Ele olhou e falou assim, eu nunca imaginei que uma pessoa que é gerente corporativo precisasse dessas coisas. Olha a mentalidade da pessoa. Eu falei, porque eu busco a Deus, e eu tenho um propósito em Deus, Deus me colocou aqui. Eu só sou o que eu sou, porque Deus me capacitou. Tinha a capacitação natural, teve a capacitação espiritual, mas eu só estou aqui, porque Deus me capacitou. Eu não era nem para estar aqui. Isso é uma outra história, depois eu conto, né? De 3 irmãos eu era o mais, não pode falar burro, que não pode profetizar, mas eu era o menos inteligente. E no meu último trabalho, hoje eu acompanho algumas operações do Brasil, mas eu estava acompanhando operações na América do Sul. Meu pai, o dia que eu falei assim, pai, virei gerente, ele falou, você? Tipo assim, não está botando fé mesmo. Deus faz cada coisa que a gente não imagina. Basta você dizer sim para Ele. Você disse sim, Deus está te capacitando, mas você tem que acordar cedo para se capacitar, ser luz, manifestar os valores do reino de Deus. E você tanto vai agir, tanto vai agir, tanto vai agir, que se for necessário, você vai até falar, mas o importante você nem vai precisar falar. As pessoas, na hora que elas olharem você, vão assim, por que esse cara chega tem paz? Por que esse cara chega, ele fala a verdade, ele não se vende? Uma época começou a chegar papéis escritos à mão, de denúncias, lá na empresa. Fulano de tal está vindo aqui, está batendo cartão, não está vindo nem trabalhar. Eu falava, por que as pessoas estão jogando isso para mim? Eu não sou RH, eu não sou nada. Eu não sou compliance, não sou jurídico, eu sou um engenheiro. Mas começou a chegar na minha mesa. E eu lia, eu ia atrás da informação e falava, realmente, aqui tem coisa errada acontecendo. Ia lá, chamava não sei o que, para lá, demitia a pessoa. As pessoas falaram, chegou alguém que vai fazer justiça aqui nesse lugar. Aonde você trabalha, tem muita gente sendo injustiçada.
E eu espero que não é você que esteja fazendo injustiça. Sabe por quê? Quando eu estou vendo coisas erradas acontecendo e não faço nada, eu estou sendo conivente com aquilo. Deus não te chamou para ser conivente. Ah, mas vai custar meu trabalho. Que custe. Que custe. Mas saia lá de cabeça erguida. Eu fiz o melhor que tinha para fazer aqui. Em 2017, eu fui desligado de uma empresa. Deus começou a mudar minha mente, meu coração. Uma coisa doida, é uma outra coisa também. Mas estava no melhor momento da empresa, na minha área, o melhor resultado. Você pega o resultado de sustentabilidade da minha área, da minha empresa que eu trabalhava naquele ano, foi o melhor. Nunca na história da América do Sul a gente tinha atingido aquele resultado. E eu fui demitido. Tudo bem. Eu já estava sentindo, é plano de Deus para me esticar em outras coisas. Uma pessoa que nem é crente, tinha dos 12, 13 que eu tinha lá, gerentes, 3 acho que eram crentes, evangélicos, os outros não. Uma pessoa chegou e falou assim para mim, falou assim: Tito, quero dizer uma coisa. Certamente, porque eu fui desligado, eu reuni toda a equipe e falei, eu fui desligado. Todo mundo falou, cara, mas o que aconteceu? Eu falei, também não sei, não vamos entender, mas é o seguinte, fui desligado, ok? Então, é o seguinte, segue a vida para vocês, para mim também. Só que aqui fora, vocês vão ficar aqui dentro. E daí, lógico, trabalhei mais uns 2, 3 dias para passar as coisas para eles. E eu falei assim, tudo que eu pude fazer por vocês eu fiz. Porque talvez a gente nunca mais se encontre aqui, mas eu vou prestar contas diante de Deus do que eu fiz com vocês aqui. Deus não vai me perguntar se eu melhorei os resultados da empresa. Deus não vai perguntar se eu fiz isso, se eu entreguei aquilo. Deus não vai perguntar. Deus só vai fazer uma pergunta para mim. Eu ia olhando para eles. Deus vai me perguntar o que eu fiz com cada um de vocês aqui. Isso Deus vai me perguntar. E porque agora eu posso dizer, eu estou saindo daqui mesmo, essa sempre foi minha filosofia de vida. Eu presto contas diante de Deus, não presto contas diante dos homens. E aí um deles falou assim, cara, você chegou aqui, a gente comentava entre nós, porque você uniu famílias. Por quê? Porque o cara trabalhava aqui, outro trabalhava, a família ficava lá, ele trabalhava aqui, viajava lá. Eu falei, vamos unir todas as famílias aqui. Ele falou, certamente, para onde você vai, eu não sei para onde você vai. Esse colaborador falou, certamente, alguém está precisando de algo que você fez com a gente aqui. O cara não era nem crente. Mas você deixa princípios do reino, você manifesta o reino de Deus. Para terminar, um último testemunho, eu sou novo numa empresa agora prestando serviço. Aí me convidaram para ir para conhecer uma fábrica lá no interior do Mato Grosso. E eu conhecia um outro rapaz lá de Mato Grosso também, da outra empresa. E aí tinha toda essa questão do Descend. Quando eu conheci ele, eu ainda não estava na Zion Church. E ele ficou sabendo do Descend lá, o pessoal do Mato Grosso, da igreja dele. E ele entrou, ele ia vir para o Descend aqui em São Paulo. E ele falou, quando eu for lá para o Descend, eu vou querer conhecer a igreja do Pastor Tel. Onde será que o Pastor Tel é? Aí começou a funcionar na internet e tal. Aí achou o site da Zion Church. Na época era Monte Sião, ainda estava na transição. E aí quando ele abriu o site, era a época do batismo, né? E aí tinha uma foto minha lá, batizando uma pessoa. Mas na hora ele me ligou e falou, rapaz, você está na Zion Church? Você é daí? Eu falei, sou. Ele falou, você não vai acreditar, eu também agora virei líder da minha igreja, dos jovens, sei o que, lá começou a contar umas coisas lá. Ele falou, quando você vai vir aqui para a minha cidade? Eu falei, daqui a 2 semanas eu estou aí. Eu preciso trabalhar numa outra empresa, mas eu vou estar na cidade. Ele falou, por que você não quer vir falar aqui na minha igreja, para os líderes? Você trabalha com alguma coisa de líder? Eu falei, um pouquinho só, eu posso te ajudar aí e tal. Aí, eu fui lá na igreja dele. À noite, claro, toda noite você sai com as pessoas do trabalho. Eu falei, pro pessoal do trabalho, hoje nós não vamos jantar juntos, vocês podem jantar sozinhos aí. Eu tenho um compromisso particular, vou fazer um negócio pessoal, beleza. E fui lá para a igreja desse rapaz. A igreja lá na cidade, cheio de gente lá, eu preguei e tal, beleza, voltei. No dia seguinte, lembra, é a primeira vez que eu estava nessa empresa, nessa fábrica por essa empresa, não tinha falado nada, porque a empresa me leva lá para não dar aquele negócio, tipo, veio aqui só para fazer outras coisas. Não, eu vim aqui para trabalhar, não vim aqui para fazer outras coisas, vim aqui para trabalhar, então não falei nada. Mas no dia seguinte eu cheguei, a hora que eu sentei ali na mesa, um funcionário meu falou assim, você é pastor? Eu já pensei, deu ruim, descobriram. Eu falei, por quê? Cara, meu amigo falou que você foi na igreja ontem dele, que você falou um monte de coisa lá para a liderança toda da igreja dele lá, cara, falou que foi isso, foi aquilo. Eu falei, fui. Não vou mentir, né? Fui, estava lá. Vai falar, não era eu. Japonês é tudo igual. Não, era eu, né? Era eu. Ele falou, não, por que você não convidou a gente e tal? Eu falei, olha, eu não quero misturar agora essa questão de trabalho, porque é a primeira vez que eu venho aqui, mas a próxima eu te convido, então, já que você está sabendo e tal, né? E aí, acendeu uma luz assim, as empresas falam muito desse negócio. A empresa é laico, não pode pregar o evangelho dentro da empresa. Mentira do diabo.
Você pode sim pregar. O que você não pode é fazer o que eu falei: irmãos, todo mundo aqui, irmãos não, funcionários, todo mundo fecha os olhos. Não, isso aqui não. Mas você tem que manifestar o reino de Deus. Você tem que manifestar. Para com essa ladainha aí, o negócio é laico. Aí sabe o que você faz? Você fica lá: é laico, eu só não prego porque é laico. Mentira, você não prega porque você não está afim de pregar. Entenda essa verdade. Deus te chamou para fazer a diferença. Então o que aconteceu? Eles ficaram sabendo, né? Descobriram, né? Eu voltei para casa e falei: Deus, o que aconteceu? Primeira vez que eu vou lá, eles já estão sabendo. Fica de pé. Eu vou ler para vocês o que Deus me falou. Ele falou, Mateus 5. Ele falou: você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz, eu sou a luz. Vocês são o sal da terra, eu também sou o sal da terra. Levanta suas mãos agora, começa a dizer: Senhor, eu quero ser essa luz do mundo. Eu quero aparecer, deixa brilhar a tua luz. Eu não quero me esconder. As pessoas vão descobrir, querendo ou não, que eu sou um filho amado, porque elas vão ver o sobrenatural acontecendo. Elas vão sentir a paz, elas vão ver a verdade na minha vida, elas vão sentir o amor de Deus, elas vão sentir tudo, e elas vão perguntar: o que você carrega? Por que você é diferente? Aí sim você vai dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e você também pode se tornar um filho de Deus. Ora comigo, eu vou levar você a Jesus. Eu vou te ensinar a viver com Jesus. Eu vou ensinar você o que é uma vida abundante. É isso que Deus tem para mim e para você. Nunca mais a gente tem que se esconder, porque isso é fruto do avivamento que Deus está fazendo nessa nação. É isso que Deus te chamou para fazer. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na rua, na igreja, em qualquer lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Jesus. Lembre-se, faça coisas práticas. Jesus é simples. Jesus é simples. Ele não era esquisito. Deixa as coisas esquisitas acontecer aqui dentro, tá bom? Dentro das quatro paredes a gente vai ser hiper mega esquisito, mas lá fora seja humano, porque Jesus se fez 100% homem. Ele amava. E para terminar, os pecadores, Jesus se identificava com os pecadores. Os pecadores amavam Jesus. Jesus não amava o pecado, mas Ele amava os pecadores. Os pecadores que estão lá fora, eles precisam começar a amar a igreja. Eles não podem mais odiar a igreja. Se eles estão odiando a igreja, é porque a gente não está falando a linguagem deles, e a gente não está demonstrando amor. De novo, eu não estou falando que é para você ser pecador com eles. Eu estou falando que é para você manifestar o amor e o poder de Deus. Amém? Faça coisa prática. Liga o celular na bateria, na tomada, liga a tua bateria também na tomada. Faça coisas práticas. Amém?